Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Andréia Pires aqui do canal Monstros do Direito para mais uma gravação, em especial em comemoração aos nossos 2 anos do canal Monstros do Direito. Agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal e a você que não é, favor, inscreva-se agora mesmo e já aproveita e deixa a sua curtida no nosso vídeo de hoje. É isso aí. Wellington Menezes aqui, para quem não me conhece. Trataremos no vídeo de hoje sobre assédio moral, em especial, na maior parte do vídeo, vamos falar sobre assédio moral no ambiente do trabalho. Também permearemos pelos assuntos de assédio sexual e importunação sexual. Para dar início acerca desse tema de assédio moral no ambiente do trabalho, doutora Andréia Pires, por gentileza. Então, nada melhor do que iniciarmos com a conceituação, né, do assédio moral no âmbito internacional, Sim. Uma vez que é uma prática não só no âmbito nacional. Então, a Organização Internacional do Trabalho, no ano de 2019, né, através da Convenção número 190, ratificada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, no mês de março do ano de 2023, o ano passado, traz uma conceituação um pouco mais ampla do que é o assédio moral. Ela vem dizer que é um conjunto de práticas, né, de comportamentos repetitivos ou não, praticado de uma única vez. É isso que a Convenção número 190 Sim. menciona, né? Que visa aí, no caso, né, resulta ou não, né, uma ameaça à figura aí do empregado, de modo a trazer a ele danos físico, psíquico ou econômico. Então, veja que é uma conceituação um pouco mais ampla do que é a nossa legislação jurídica brasileira. Já no próprio ano passado, 2023, no mês de julho, foi inserido, através da lei 14.612, no nosso estatuto, né, da OAB, o que é esse conceito do assédio moral. No entanto, diz que é uma conduta praticada, né, no exercício da função ou em razão dela, e que essa conduta, né, por meio de repetição, deixa bem claro que não é uma única vez, mas que é por meio de repetição, de gestos, né, palavras ditas ou escritas, né, ou comportamento que expunha o profissional em situações humilhantes, degradantes, vexatórias, né, e que lhe cause, né, uma ofensa à sua dignidade, né, à pessoalidade e também à integridade física e psíquica do profissional. Importante também, Wellington, trazer presente o conceito do Conselho Nacional de Justiça. Ele já vem dizer que que é toda a conduta abusiva, seja ela gestos, palavras, né, ou atitudes que venha causar aí ao trabalhador, né, de forma frequente e intencional, que fere, no caso, né, a dignidade desse trabalhador, essa dignidade física, psíquica, né, do trabalhador. Então, é importante só reforçar que na legislação, né, do ordenamento jurídico brasileiro, são 3 os elementos. Primeiramente, que deve ser uma conduta lesiva repetitiva, não é uma única vez. O segundo elemento é que ela venha trazer aí, né, ao trabalhador uma situação humilhante, vexatória, e também que essa situação ela seja, né, para que o empregado possa, no caso, se sentir de fato humilhado, desestabilizado no ambiente profissional. Entendo. E esse assédio moral no trabalho, ele pode acontecer
geralmente de duas modalidades, interpessoal e organizacional, que seria o mesmo que coletivo. Quando, por exemplo, aqui, utilizemos o exemplo de um gerente para com um empregado, funcionário, ele coloca ali algumas metas abusivas para com um empregado, que ele tenha algum desafeto ou algo do tipo, ele exclui aquele funcionário em específico, ou aquela funcionária de reuniões em que ele deveria estar, de festas, de algumas confraternizações. Então, assim, se ele ataca direto ou indiretamente uma pessoa em específico, nós temos aqui esse assédio moral interpessoal. Ele faz com que esse funcionário ou essa funcionária se sinta humilhada, degradada, desestabilizada emocional e psiquicamente dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, para aquela pessoa, o ambiente de trabalho ele torna-se inóspito a cada assédio que é cometido, como a Andrea falou agora há pouco, normalmente, reiteradamente, ok? Quando a gente traz esse aspecto organizacional, coletivo, nós podemos dar o exemplo que acontece principalmente com equipes de vendas. Então, suponhamos que tenhamos duas equipes de vendas, em que uma consiga bater aquela meta inalcançável e a outra não. Então, quando uma equipe de funcionários é submetida a um estresse emocional sobre-humano, ao cumprimento de metas inalcançáveis, ao cumprimento de metas que nem a empresa esperaria que fosse cumprida, então, sim, aquela equipe, ela pode estar, na verdade, ela está sendo submetida a um tipo de assédio moral coletivo dentro do ambiente de trabalho. Há uma pressão que é sobre-humana. Então, se ela não conseguiu bater a meta, algumas das pessoas, às vezes, são obrigadas a pagar prendas. Esse grupo, ele é excluído, às vezes, de algumas confraternizações e reuniões que são importantes para o desenvolvimento deles dentro da empresa. E nós temos essas duas formas que são, infelizmente, corriqueiramente, acontecem, no caso, no ambiente de trabalho. Importante ressaltar, Wellington, que no ano passado, né, o ano de 2023, das denúncias na Justiça do Trabalho, 41% delas foram relacionadas a essa temática, ao assédio moral. Também nos últimos 3 anos, de 2020 a 2023, na Justiça do Trabalho, né, foram julgados quase 350 mil ações envolvendo assédio moral. Especificamente, 338.814 ações na Justiça do Trabalho relacionada a assédio moral. É um número bem expressivo. Mas é importante aqui que ressaltemos o que pode ser considerado como assédio moral no ambiente do trabalho, o que não pode. Nós sabemos que o trabalho em si, ele tem as suas metas, ele pode causar esse estresse nos trabalhadores, tem aqueles relatórios e aquelas cobranças que são habituais do ambiente de trabalho. Então, se acontece dentro dessa esfera que eu falei aqui, não vai ser considerado um assédio moral dentro do trabalho. O assédio moral no ambiente de trabalho é aquela cobrança excessiva, aquela meta sobre-humana, aquela perseguição desnecessária com indivíduos que estão fazendo o seu trabalho, que estão fazendo os seus trabalhos adequadamente. Então aqui a gente precisa muito nesse vídeo ponderar o que pode ser assédio moral dentro do trabalho, no ambiente de trabalho, ou o que não pode ser. E mais na frente a gente vai falar sobre algumas práticas que o empregador ou a empresa em si
pode fazer para não apenas reprimir, mas no ambiente da prevenção? Então, podemos trazer, Wellington, Sim. 3 elementos que vão aí caracterizar o que é o assédio moral no ambiente do trabalho. Sim. O primeiro é dizer que são práticas repetitivas. Sistemáticas. Não é uma prática que vai acontecer uma única vez e ali vai caracterizar um assédio moral. Não, mas são práticas sistemáticas. Também são atitudes abusivas, né? Uma atitude que traz aí ao empregado uma situação vexatória, envergonhada, né? Degradante. O terceiro é que torna o ambiente ali de trabalho, né, do empregado, um ambiente inóspito, um ambiente indesejável por ele, sabe? Um ambiente que venha desestabilizar o seu emocional, o seu psíquico, o seu moral. Então, imagine, né? A maior parte do tempo ficamos no nosso ambiente do trabalho. Isso é a regra, né? Imagina aí, no caso, um empregado ou um servidor público no âmbito da administração pública estar, né, inserido nesse ambiente, um ambiente degradativo, um ambiente depreciativo. Ô André, como que esse assédio moral ele é tratado na legislação brasileira? Então, o assédio moral, ele intervém diretamente, né, ali na dignidade da pessoa humana, né, nos direitos da personalidade do trabalhador. Ele vem ferir também ali a honra, né, do trabalhador. Óbvio, né? Então, apesar, Wellington, de que não existe uma lei específica no âmbito no âmbito nacional, no entanto, essa conduta, ela é uma conduta que ela é vedada por várias regras, né, do nosso ordenamento jurídico. Não podemos esquecer aqui, no caso, né, a Convenção número 190 da Organização Internacional, né, do Trabalho, que traz aí, né, esse aspecto mais amplo do que é a conceituação, né, do assédio moral. Também é importante mencionar que essa conduta, né, ela não se sustenta ilícita, porque são regras também no nosso ordenamento infraconstitucional que vem assegurar, por exemplo, nós temos na CLT, antes de falar da CLT, é importante falar também da nossa Constituição Federal. No artigo 1º, ela já traz logo a dignidade da pessoa humana como fundamento, um dos fundamentos, né, ali do Estado. Então, deve ser assegurado, né, a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º também vem dizer que é inviolável, né, toda ali condutas que vêm ferir a privacidade da pessoa, né, a honra da pessoa, a imagem da pessoa. Então, são condutas, no caso, que são invioláveis. Sim, claro. Tá bom? No caso, podemos também trazer que na CLT, toda, né, a consolidação das leis trabalhistas, né, ela permeia por artigos que visam proibir essas condutas, né, que venham causar, lesionar aí, o trabalhador. Né, trazendo, por exemplo, o artigo 483 da CLT, que diz, né, ele reprime condutas que faz com que o trabalhador exercem trabalhos excessivos às suas forças. Então, imagine, isso aí também é uma forma, né, de assédio moral. O Wellington, é importante mencionar que existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, é o projeto de lei 1521 de 2019,
que vem trazer também ao Código Penal, né, inserir no Código Penal, para se tornar uma conduta típica, né, como crime, dizendo que o assédio moral, no caso, ele deve ser, né, punido por uma detenção de 1 ano e 2 anos, né, e multa, além também da pena correspondente à violência. Sem contar que não é porque que não tem uma lei específica no âmbito nacional que essa conduta, né, ela vai se tornar uma conduta ilícita sem punição. Não, no próprio Código Penal, ela pode ser caracterizada, por exemplo, como um dos crimes contra a honra, né, injúria, difamação, calúnia, né, o artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Ok. Eu acho que uma coisa que causa muita dúvida nas pessoas é essa linha tênue e essa grande, na verdade, diferença entre o que é assédio moral, assédio sexual e importunação sexual. O assédio moral, principalmente no trabalho, que é o que a gente amplamente falou até aqui, é aquela situação vexatória que as pessoas, que os assediadores fazem com que as vítimas passem dentro do trabalho. Aquela situação vexatória, degradante e que torne um ambiente de trabalho inóspito, fazendo com que as pessoas que são vítimas desse tipo de assédio se tornem pessoas que muitas vezes desenvolvem, infelizmente, transtornos emocionais, que tenham crises fortíssimas de ansiedade e que, infelizmente, desenvolvam depressão por conta daquele assédio que é cometido dentro do trabalho, um ambiente que deveria ser saudável para o trabalhador. Também nos danos materiais, né, que esse empregado acaba sofrendo. Sim, emocionais, materiais, danos morais também. O assédio sexual, ele é algo mais específico. Ele tem uma vítima específica e ele tem um agressor, um assediador específico, que é aquela pessoa que tenta obter uma vantagem sexual sobre aquelas pessoas que estão hierarquicamente ou ascendentemente inferiores a ele. Então, geralmente, esse assédio sexual, ele acontece na seara com relação a emprego, cargo ou função. Então, tenhamos aqui, por exemplo, como figura ali do assediador, um chefe, um gerente, um encarregado, um supervisor. Um líder religioso. Isso, um líder religioso sobre a vítima ali, que é o empregado, o funcionário. Então, pensemos aqui acerca de um caso no sentido de o chefe que fala assim para sua funcionária, para sua empregada: olha, se você sair comigo, se você fizer um rolê comigo ou algo do tipo, tiver relações, muitas pessoas são até mais diretas, se você ir ao motel comigo, tiver relações sexuais, você vai ser promovida dentro da empresa, vai ter um aumento de salário, e do contrário, será demitida, será enviada para um outro departamento inferior. Então aqui nós temos uma clara caracterização. Isso, uma clara caracterização daquilo que é tido como um assédio sexual. Ou seja, uma pessoa que tem um nível hierarquicamente superior a uma outra pessoa. Isso também pode acontecer com ascendência, no sentido de um professor que viu que determinado aluno ou aluna não alcançou a média ali para passar de ano e fala: olha, se você sair comigo, se tivermos algo, ou há um motel aqui pertinho ao qual podemos ir, eu posso manusear aqui as notas para fazer com que você passe de ano ou de período, se for na faculdade, no caso. Então, pode acontecer promoção, também, né? Isso, que pode acontecer não apenas no ambiente de trabalho, mas em relação a professor, aluno, líder religioso, seja padre ou seja pastor ali para com os seus fiéis.
Então, isso é um tipo de assédio sexual, essa visão ali da vantagem sexual para quem está ali preposto como inferior ou descendente, hierarquicamente inferior aqui. Já a importunação sexual, ele é um tipo de modalidade recente, nova, foi trazida ali no ano de 2018 para o ordenamento jurídico brasileiro, após um caso que tomou notoriedade em todo o país, quando um jovem, ao utilizar o transporte público, ejaculou no ombro de uma moça. Então, à época, quando esse crime, esse tipo de ação tomou notoriedade em todo o país, ficou aquela lacuna no ordenamento jurídico brasileiro de é um crime de estupro ou é uma simples contravenção penal. Então, criou-se esse instituto da importunação sexual advindo desse tipo de ação. Então, essa importunação sexual, ela geralmente acontece, infelizmente, dentro de transportes públicos, onde pessoas fazem aquele encoxamento, dão aquelas encoxadas, e infelizmente, na maioria esmagadora das vezes, as mulheres e meninas são vítimas desse tipo de ato, onde tem aquele encoxamento, onde tem a passagem de mão no seio das meninas ou das mulheres, aquela passagem de mão nas partes íntimas que infelizmente acontece na maioria das vezes nos transportes públicos, sejam ônibus, metrôs ou trens. E é importante destacar que esse tipo de comportamento não acontece apenas de forma física, mas também de forma virtual. Nós temos um vídeo que tomou notoriedade em todo o país, quando um jovem gravou um vídeo masturbando-se, ou seja, com aquele intuito, com aquele ato libidinoso, com o intuito de satisfazer a sua lascívia, que é, no caso, a caracterização aqui da importunação sexual. Ele gravou um vídeo fazendo esse ato libidinoso, satisfazendo a sua lascívia ao masturbar-se sobre a foto de uma vereadora. Então, esse crime, ele pode ser, esse tipo de ação, ele pode ser caracterizado não apenas de forma física, mas também de forma virtual. E é uma das coisas que a gente vai falar agora, que na verdade a André vai falar agora, acerca da forma de como que eu vou provar que isso realmente aconteceu. E agora nós vamos voltar para o ambiente do trabalho, onde a gente vai falar sobre eu fui vítima de assédio moral dentro do trabalho, no ambiente do trabalho. Como provar? O que fazer? Que é o que a Andréa vai falar agora. Então, o assédio moral, ele pode se manifestar de diversas formas no ambiente do trabalho. No entanto, né, vale recordar os 3 critérios. Um deles, por exemplo, ele deve ser, né, um comportamento, no caso, repetitivo, que vai ferir ali, né, o trabalhador. Lembrando que pode ser, por exemplo, um xingamento, né, uma perseguição, uma ameaça ali ao trabalhador, né, apelidos, medo dele perder o emprego, apelidos, críticas sem motivos, uma exigência excessiva de cumprimentos de metas. Não tem como o empregado, né, cumprir aquela meta que o empregador está estipulando, né, que ele cumpra. Pressão psicológica. Então, assim, Wellington, como provar, né, vai depender, na verdade, do comportamento do assediador, da assediadora. Logo, o ofendido, a vítima, é importante que ela lista esses comportamentos. Qual o tipo de comportamento, né, que eu, enquanto vítima, entendo que caracterizam comportamentos de um assediador, né, no âmbito ali do assédio moral.
Então, se eu estou sendo criticada, né, sem motivos no meu ambiente de trabalho, eu sei que exerço um excelente trabalho. No entanto, o meu coordenador vive, né, me criticando, vive produzindo fofocas da minha vida pessoal, né, não é nem da minha vida pessoal, e ainda são fofocas, né, casos inexistentes, condutas inexistentes. Então, assim, a justiça do trabalho, ela é ampla quanto às provas a serem inseridas, né, no processo ali, né, judicial. Desde um print de conversa do assediador, né, um bilhete, uma carta, um e-mail que o assediador encaminha, por exemplo, são demandas que eu sei que são impossíveis, né, metas a serem cumpridas. Então, provavelmente lá no meu grupo de WhatsApp ou no e-mail eu recebo essa meta a ser cumprida. Então, são provas que eu posso anexar ali na minha petição inicial, né? Gravação de vídeo, gravação de áudio, o próprio sistema de fotografias, sem contar também na questão da testemunha, né? A questão das provas testemunhais, elas são importantes, no entanto, elas são mais difíceis, né, de ser inserida num processo, porque normalmente a outra pessoa que testemunhou aquela conduta, né, que vem denegrir a minha imagem profissional, né, a minha moral ali no ambiente de trabalho, aquela pessoa também acaba que ela vai colocar o trabalho dela, né, em uma certa ameaça. Então, às vezes fica mais difícil levar, né, aquela testemunha ocular. Mas você pode produzir as suas próprias provas, né? O ordenamento jurídico brasileiro, desde que as provas lícitas, todas estas, né, desde print, bilhete, carta, gravação de vídeo, de áudio, conversa de WhatsApp, fotografias, todas são provas aceitas. E essas provas, normalmente, elas não são inseridas do dia para a noite, elas precisam, na verdade, serem produzidas. Então, se você já vivencia esse comportamento, né, aí com um assediador, e você já caracteriza-o como um assédio moral, vai juntando, né, todas essas provas, para que você possa, de fato, né, ser respaldado, ser indenizado, né, de forma material, moral, né, na justiça do trabalho. Ok, e acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar aqui é não apenas da repressão ao assédio moral no ambiente de trabalho, mas da prevenção para que isso aconteça, que é o próximo tópico. É o que o empregador, a empresa, pode fazer para prevenir o assédio moral dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho. Uma das coisas mais importantes que devem ser feitas é essas rodas de conversas, esse bate-papo acerca do que significa e do que caracteriza o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, porque muitos trabalhadores, às vezes, ou chefes ou equivalentes, fazem brincadeiras tidas como brincadeiras de mau gosto, sem saber que aquilo é um assédio moral. Apelidos. Isso, e por vezes assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Então, a empresa, na maioria das vezes, é responsabilizada por isso. Então, é necessário que haja uma fiscalização, uma prevenção, uma roda de bate-papo acerca daquilo que configura, do que realmente é o assédio moral. É importante criar canais de comunicação para que aquelas pessoas que se sintam lesionadas, assediadas moralmente ou sexualmente, tenham um canal onde elas possam ter voz, ou seja, um ambiente de RH ou um local específico no trabalho para tratar acerca disso, onde elas possam reportar aquilo que aconteceu. Esse é o papel da empresa. O papel da empresa é proporcionar que todos os seus
funcionários, que todos os seus prepostos tenham um ambiente saudável para trabalhar. Vale ressaltar também, Wellington, que toda e qualquer denúncia, né, ali da ofendida, né, do ofendido, é uma denúncia que ela tem uma caracterização de uma denúncia coletiva, né, porque acaba que o denunciante, a denunciante, ela está levando ali ao conhecimento, né, do Estado, da Justiça, aqui no âmbito do trabalho, da Justiça do Trabalho, um assediador, uma assediadora, né, que pratica sempre condutas que são condutas repetitivas. Então, se não é com aquela vítima, pode ter certeza, vai estar sendo condutas praticadas em outras vítimas. Então, acaba que sempre uma denúncia, embora ela, né, nesse âmbito individual, pessoal, mas ela tem essa caracterização também coletiva, porque às vezes uma denúncia, né, sua, que né, se caracteriza aí nessa conduta, né, ofendida, né, por um assediador, também outras pessoas sofrem, né, os danos deste assediador, desta assediadora. Sim. E para finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre as consequências jurídicas no assédio moral no trabalho. Primeiramente, aqui, as consequências psíquicas e emocionais que são causadas às vítimas. Muitas das vezes, as vítimas de um assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho, elas trocam de setor, na maioria esmagadora das vezes, infelizmente, mulheres. Não conseguem ascendência dentro do ambiente de trabalho por conta disso, porque toda hora precisam trocar de setor, porque as mulheres, elas são condicionadas e ensinadas a lidar com o assédio moral ou sexual e não a enfrentar. Então, muitas das vezes, elas acabam fugindo em vez de enfrentar. A consequência jurídica que isso pode ocasionar à vítima é a rescisão indireta de trabalho, que seria equivalente à rescisão por justa causa por parte do empregador. Então, quando é cabalmente comprovado que a mulher ou o homem foi vítima de assédio moral no ambiente de trabalho ou assédio sexual no ambiente de trabalho, cabe a ele sim pedir a rescisão indireta do contrato ali de trabalho. E ela terá, ou ele terá, direito a todas as suas verbas rescisórias, 13º, férias, um terço das férias, direito ao acesso ali ao saque do FGTS, bem como a multa do FGTS, e também, a depender daquilo, do quão insatisfeito, do quão afetado a pessoa tenha sido, ela pode requerer, junto ali à rescisão direta de trabalho, uma multa acerca de questões morais, de uma, qual que é a palavra correta a se falar, de uma multa por algo moral, por ter afetado a sua moralidade. E também materiais, por quê? Muitas das vezes as pessoas, elas passam por traumas tão grandes que elas têm que passar por psicólogos, psiquiatras, tratamentos médicos e também compra de remédios. Então, nada mais justo que elas sejam ressarcidas por esse dano material que elas tenham sofrido, não apenas o dano moral, também o material, claro, e a sua rescisão indireta de trabalho. Então, por isso que é importante que a empresa tenha essa conscientização para que não chegue ao Ministério do Trabalho. Normalmente, em especial aqui as ofendidas, né, que na maioria são mulheres, elas de fato vêm ter essa conscientização de que sofre esse dano, né, do assédio moral, quando chega a uma situação tão depreciativa, né, de até que ir num profissional, né,
aí é psicólogo, psiquiatra, e aí ela descobre que de fato está sofrendo, né, o assédio moral. Porque são condutas repetitivas que vão acontecendo ao longo do tempo, e quando essa vítima, né, chega a buscar aí o Estado, a justiça trabalhista, ela já está numa situação de fato já de total esgotamento das suas forças psicológicas, né, forças já está tudo acabado, às vezes até a do material mesmo, né? Já gastou muito com remédio e com tudo mais. E essa responsabilidade jurídica que acerca do assediador é que ele pode sim responder moralmente e materialmente aqui na seara civil pelo que ele tenha cometido com a vítima no âmbito aqui desse assédio moral no ambiente de trabalho, e também pode acontecer, e inúmeras vezes, na verdade, já aconteceu, essa demissão por justa causa do assediador, do agressor. E é importante falar que temos alguns julgados no nosso ordenamento jurídico brasileiro, no caso nos tribunais superiores do trabalho, em que o empregado ele foi demitido por justa causa por assediar moral ou sexualmente uma outra empregada ou empregado, e ele ajuizou a ação contra a empresa. E é claro que ele perdeu, porque restou provado que ele realmente tinha cometido esse ato infracional do assédio, seja moral ou sexualmente. Então não adianta você ser demitido por justa causa, por ser um assediador, e você ajuizar a ação trabalhista contra a empresa que fez o que realmente deveria. E essa consequência, para finalizar o vídeo, essa consequência jurídica do assédio moral no âmbito do trabalho, em se tratando do empregador, a empresa, infelizmente ou felizmente, será sempre responsabilizada pelos seus prepostos. Porque a empresa precisa fazer essa fiscalização, fazer essa roda de bate-papo, de prevenção e não apenas de repressão daquilo que é considerado como o assédio moral no trabalho, o assédio sexual dentro do trabalho. A empresa precisa ser ativa nessas causas. Então, a empresa pode sim ser responsabilizada moralmente, pode ser responsabilizada materialmente de acordo com aquilo que acontece dentro do local de trabalho, porque ela é responsável por todos os seus prepostos. E é assim que a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo, que você tenha entendido e diferenciado as nuances que trouxemos aqui. Tchau, tchau!